Atenção! Esse episódio contém cenas de violência e violência contra a mulher. Se isso for um gatilho pra você, por favor, pare agora. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Eu sou a Camila Quinto. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje vou contar sobre um feminicídio que chocou o Brasil. E não foi tanto pelo feminicídio em si, que foi terrível e absurdo, mas é uma história que vemos quase todos os dias no país. O que pegou nesse caso foi mais a sensação de impunidade, que durou muitos anos. Estou falando do assassinato de Sandra Gomide pelo ex-namorado Pimenta Neves em 2000. Mas antes de me deter nos detalhes desse caso, precisamos ouvir a indicação do nosso patrocinador. Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é o Vila del Nevado Malbec 2024. Um clássico malbecão argentino que tem aromas intensos de frutas maduras, leves toques florais e combina com tudo que é bom, como pizzas, massas com molho vermelho, queijos e carnes. O melhor é que ele está por apenas R$ 49,90 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Estamos agora com imagens ao vivo da chegada do jornalista Pimenta Neves, que está sendo preso pelo assassinato da também jornalista Sandra Gomide. Essas são imagens ao vivo da chegada dele à Delegacia de Homicídios. Primeiro de tudo, acho que é legal falar um pouco a definição de feminicídio. Sinceramente, eu nunca gostei da explicação que é a morte de uma mulher por ser mulher. Até entendo essa explicação, se encaixa perfeitamente na morte de mulheres lésbicas, de prostitutas, principalmente, né, trabalhadoras do sexo, porque é um ódio destinado à mulher que sai da norma. Ou em países muçulmanos, né, a morte de algumas jovens mulheres por pais, irmãos, por razões loucas como, por exemplo, fazer vídeo no TikTok. Mas no caso de Sandra e de tantas outras milhares, a realidade é que elas morrem por conta da ideia de posse que os homens têm dela, né, e também por conta de como é estruturada a nossa sociedade e os relacionamentos. Enfim, vou continuar falando feminicídio aqui, no caso, né, um feminicídio íntimo, que é uma categoria, cometido por um ex-parceiro, porque, sinceramente, não tem um termo melhor para isso. Crime passional é que não dá para falar mais, né? Velho. Ou crime da honra e tal. Bem, Sandra Gomide, uma jornalista em ascensão, e Antônio Marcos Pimenta Neves, renomado editor com uma carreira consolidada, se conheceram em 1997 no jornal Gazeta Mercantil, em São Paulo. Sandra já trabalhava como repórter e Pimenta Neves, recém-contratado para dirigir o jornal, já era um dos nomes mais respeitados da imprensa brasileira. O relacionamento amoroso começou de maneira discreta, e o pai de Sandra, João Gomide, só foi informado do namoro 2 anos mais tarde, mas aceitou, apesar da diferença de idade entre os dois, que não era pequena. Eles tinham 30 anos de diferença. Quando começaram, ela tinha 29 e ele 59. Na data do assassinato, ele tinha 63 anos e ela 33. Em 1998, Pimenta Neves foi contratado pelo jornal Estado de São Paulo, levando Sandra junto e contratando-a como repórter especial. Ela rapidamente se destacou, assumindo o caderno de economia, uma posição de prestígio que simbolizava não apenas a confiança que ele depositava em seus talentos, mas também o envolvimento entre ambos. Ao mesmo tempo, a posição de Sandra trouxe desafios, uma vez que ambos precisavam manter uma postura profissional no ambiente de trabalho. Tem uma coisa meio estranha com essa relação, na verdade, né? Porque ele era chefe dela e ele foi aumentando, né? Dando mais poder pra ela. Poder e visibilidade pra ela. Ela começou a conviver com mais pessoas, estava mais segura, ganhando mais, e o ciúme dele começou a crescer. Ele já tinha um controle sobre as pessoas no trabalho, mas ele virou também mais controlador no relacionamento. Diz que ele era muito controlador, assim, em geral, como personalidade, mesmo como chefe, sabe? Quase todos os chefes em jornalismo são assim. Quase todos. A ponto de que Posso dizer. A ponto de querer saber onde você foi comer, assim, quanto tempo você demorou, essas coisas? Às vezes não chega tanto, quando a pessoa não tem tanta intimidade com você, mas sempre pergunto o que você estava fazendo. Entendi. Bem, com o tempo, a relação dos dois passou a se desgastar. No segundo semestre de 2000, surgiram conflitos intensos e as situações de ciúme e tensão, e, por fim, o fim do relacionamento, dado por Sandra. Em julho, Sandra foi demitida por Pimenta Neves sob acusação de falta de ética.
Este episódio foi um marco na crise pessoal e profissional dos dois, e a Sandra começou a temer pelo seu próprio bem-estar. Pimenta Neves passou a ter comportamento cada vez mais possessivos, e Sandra se viu exposta a episódios de perseguição e controle. Para você ter uma ideia, segundo o irmão de Sandra, Pimenta Neves alugou o apartamento na frente do dela e instaurou uma câmera no lugar do olho mágico. Assim ele poderia controlar os horários de entrada e saída e quem ia à casa de sua ex-namorada. Contratou um detetive também, tentando controlá-la. O pai da Sandra, sabendo dessa situação, chegou a colocar um segurança para cuidar dela em algumas situações, mas ele foi logo dispensado. Essa crise escalou bastante e todo mundo começou a comentar e tal. E aí isso levou o Pimenta Neves a tomar uma decisão drástica. Ele pediu demissão do jornal. Contudo, atendendo a um pedido do Rui Mesquita, o diretor responsável pelo jornal, voltou atrás e chegou a ser aconselhado a procurar ajuda profissional. Ou seja, todo mundo estava percebendo que a coisa não estava bem, né? No dia 10 de agosto de 2000, Sandra registrou um boletim de ocorrência contra Pimenta Neves por invasão de domicílio. Segundo o relato, ele teria invadido seu apartamento armado, evidenciando que o relacionamento conturbado se transformava numa ameaça iminente. Em suas próprias palavras, Sandra relatou o quanto ameaçada se sentia na presença de seu ex-companheiro, o que levou a polícia a alertá-lo quanto às consequências legais de ficar tendo essas atitudes. Mas a situação só se agravou, com ele perdendo ainda mais a compostura, até que no dia 19 de agosto de 2000, véspera do crime, ele apareceu na chácara da família de Gomide para almoçar, ainda tentando uma aproximação, que não deu certo. O episódio decisivo ocorreu no dia seguinte, dia 20 de agosto de 2000. Naquela tarde, Pimenta Neves foi ao ar às 7, em Ubiúna, onde Sandra tinha um cavalo e estava visitando o animal. Mais uma vez insistiu em tentar a reconciliação. Ela disse não e ele demonstrou uma última reação que foi impulsiva e agressiva. Segurou pelo braço e tentou forçá-la a ficar no aras com ele. Mas Sandra conseguiu se desvencilhar e estava indo embora. Ele então pegou uma arma que trazia em seu carro e disparou 2 tiros. Um pelas costas, que acertou o coração, e outro na cabeça da jovem jornalista, na região da nuca, a apenas 35 centímetros do corpo já caído de Sandra. Foi uma execução mesmo, né, Danilo? Ah, sem dúvida. Sandra Gomide morreu na hora. O irmão de Sandra, que estava fechando o sítio da família e iria encontrá-la no Aras, chegou poucos minutos depois e chegou a ver o carro de Pimenta Neves saindo. Ele disse que chegou, o Aras estava fechado, a irmã coberta por uma lona, já sem vida. O crime chocou o país, evidenciando um caso brutal de feminicídio. Após o assassinato, Pimenta Neves, segundo o irmão de Sandra, se refugiou na casa do ministro da Justiça, que segundo a lista de ministros da Justiça que foi procurar, era o José Gregório. Lá ele ingeriu uma grande quantidade de medicamentos e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, deixando uma carta para as filhas, em que parecia indicar uma intenção suicida. Aí o povo trocou, falando que ele fez isso, na verdade, para ter atenuantes e demonstrar que estava fora de si. Sabe? Não tenho a menor dúvida. Mesmo porque ele estava na casa do ministro da Justiça. Eu acho que o cara, no mínimo, aconselhou ele. No hospital, ele confessou o crime, mas alegou que não havia premeditado o ato, argumentando que Sandra o havia traído. Também é conhecido como criando mais atenuantes. Apesar da confissão, Pimenta Neves não foi preso imediatamente. E, em vez disso, foi transferido para uma clínica psiquiátrica. Olha que absurdo. Entretanto, os laudos médicos determinaram que ele não apresentava nenhum quadro psiquiátrico que justificasse a internação. Isso daí tá óbvio. Dinheiro chama. Chama dinheiro. Chama dinheiro. Na confissão, ele contou absolutamente tudo sobre o fim do relacionamento e o assassinato, menos que estava perseguindo Sandra. Mas a polícia chegou a investigar o apartamento dela e descobriram que Pimenta Neves, além da câmera no apartamento da frente, tinha colocado uma escuta no telefone dela também. Doentio, né? O cara tinha problemas ainda. Então, o sistema de justiça, mesmo diante das provas e da confissão, e muito por conta dos ótimos advogados e contatos que Pimenta Neves tinha, possibilitou que ele recorresse em liberdade. Ao longo do processo, os advogados do jornalista apresentaram mais de 20 recursos, argumentando que o julgamento teria sido influenciado pela cobertura midiática do caso e pela comoção pública. Mas até aí, então, os Nardoni lá também podiam reclamar. Eles também fizeram isso. Só que eles não tinham tanto dinheiro quanto Pimenta Neves, né? Uhum. O primeiro julgamento só aconteceu em maio de 2006, 6 anos após o crime, após vários adiamentos e pedidos de habeas corpus. No julgamento, ele foi condenado a 19 anos pelo homicídio duplamente qualificado de Sandra Gomide, mas, mais uma vez, conseguiu recorrer em liberdade. A sentença gerou uma reação de frustração no público e na família de Sandra, que desejava justiça para a jovem.
O longo processo judicial expôs as dificuldades no sistema que permitiu a liberdade do assassino confesso de Sandra durante mais de uma década, mesmo com a confissão do crime. Somente em 24 de maio de 2011, 11 anos após o crime, quase 11 anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela execução imediata da sentença, ordenando que ele cumprisse a pena de quase 15 anos em Tremembé. Já com 74 anos, Pimenta Neves foi finalmente levado à prisão, o que trouxe um sentimento de alívio para João Gomide, pai da Sandra, que afirmou: já não tinha mais esperança de vê-lo na prisão, não tinha nem vontade de viver, agora estou satisfeito. Mas isso não durou muito tempo. Ele foi condenado a 15 anos e, tendo cumprido 1/6 da pena, pediu progressão de regime. Isso foi em 2013, 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos depois de ter sido preso, quando ele tinha 76 anos. Aí depois, tendo cumprido 1/3 da pena, ele progrediu para o regime aberto em 2016, com 79 anos de idade. E o Pimenta Neves ainda está vivo, com 87 anos, por aí. Mas tem uma questão de idade também, né? Assim, sobre ficar preso ou não. Ele não progrediu por conta da idade, assim, ele progrediu porque tem isso, assim, 1/3 da pena, e aí, tipo, se você trabalha, eles reduzem, né, eles adiantam a sua chance de sair. Se você lê livros, reduz o número de pena. Então, ele leu metade da biblioteca do lugar para poder justificar. Então, ele foi navegando bem no sistema. Mas sim, conforme a pessoa vai aumentando a idade, também tem esse tipo de liberação, na verdade, benefício. De idoso. Bem, o caso Sandra Gomide trouxe reflexões sobre o feminicídio e o tratamento dado nos casos de violência contra a mulher no Brasil. E ela é lembrada não apenas pela violência brutal que sofreu, a perseguição, né, e a violência, mas também pela luta de sua família para que seu assassino pagasse pelos seus atos. Sendo uma jornalista promissora, e sua morte revelou os desafios que muitas mulheres enfrentam em suas vidas pessoais e profissionais, servindo de símbolo em discussões sobre proteção e justiça. Ela tinha pedido proteção já, né? Ah, mas isso nunca funciona. No fim, a morte de Sandra continua marcada na memória coletiva, né? Seu nome é mais um lembrete doloroso do que acontece todos os dias no Brasil, e porque as mulheres nunca sabem o que vai acontecer com elas no fim de um relacionamento, no final das contas, né? Ou às vezes até durante o relacionamento. E essa foi a história do assassinato de Sandra Gomide por Pimenta Neves. Você se lembra do caso, Daniel? Como foi? Lembro sim. Na época saiu em todos os lugares e tal, mas ficou bem óbvio desde o início que a grana do cara fez toda a diferença na situação. Não, ele podia matar mais 15 que ia acontecer a mesma coisa. Grana e contatos também, né? Porque ele tinha muitos contatos com ótimos... Ele era advogado também e tinha ótimos contatos com ótimos advogados, assim. E aí ele navegou muito bem no sistema. E aí é uma discussão que existe, assim, e que sempre vai existir. Porque o sistema, ele realmente... Tem brechas demais. Ele cria benesses, né? Ele vai criando benesses. E a gente precisa discutir como sociedade se essas benesses são positivas ou não, assim. Eu acho que demorar 11 anos para prender um assassino confesso é um pouco demais, assim, para mim. Mas no Brasil tem o trânsito de julgado, né? Então ele recorreu tanto e ele só foi preso depois do STF, chegar no STF. Então ele foi em todas as varas, né? Foi subindo até chegar no STF. Normalmente as pessoas não têm dinheiro para isso, né? Para chegar até lá em cima. Chegar lá até lá em cima, então acabam sendo presas antes, e quem é pobre vai preso mesmo... Na hora. Sem nem ter julgamento, né? Outra coisa. Para alguns a prisão é imediata, e aí, tipo, espera o julgamento preso, e outros que sabem, têm dinheiro, conseguem esses benefícios. Então dá uma sensação de injustiça muito grande, assim. E dá uma sensação de injustiça ele ter ficado em regime fechado 1 ano e meio. Não foi nada, né, no final das contas. Então ele matou uma pessoa queima-roupa, assim, na frente de todo mundo, não é que foi, tipo, uma coisa... Não sei se na frente de todo mundo. Tinha gente no Aras lá, as pessoas viram ele matando a Sandra. Mas você contou que o irmão chegou, tava fechado o Aras e o corpo... porque as pessoas, os funcionários do Aras cobriram o corpo e fecharam o Aras, mas... foi ele foi na frente de todo mundo, assim. Sim, e esse tempo todo também provou que não teve nada de... loucura na cabeça dele. Não, foi puro controle, assim. Ele já tinha uma personalidade absolutamente controladora. Pra você colocar uma câmera, alugar o apartamento da frente pra colocar uma câmera pra saber onde que a pessoa com quem você se relacionou vai, que horas ela sai, já é uma doideira, né? Esse nível de medo da cornice é estratosférico.
Enfim, e um senhor, né? Com 30 anos a mais que a menina. Não diz, não significa absolutamente nada. E essa foi a história. Mais algum comentário? Não, segue o jogo. Vamos dar uma pausa aí pros recadinhos? Bora. O jornalista Pimenta Neves vai cumprir o restante da pena em regime semiaberto. A decisão é da Justiça de São Paulo. Pimenta Neves foi condenado a quase 20 anos de prisão pela morte da namorada, Sandra Gomide, em agosto de 2000. Ele confessou o crime. Recadinhos. Danilo, se alguém for amigo do Pimenta Neves e quiser contar pra gente, faz como? Não faz, não quero saber. Não faz, mas Não faz. Se a pessoa quiser só mandar uma mensagem pra gente dizendo que tá com dor de dente. Aí ela pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, pode entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um recado lá, ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook e o Instagram, e o X, Twitter, e também pode procurar a gente nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Muito bom. Bem, pros recadinhos, vamos para o YouTube. No YouTube, o Marlon Alves Números falou: no episódio da Ana Jansen, amo esse tipo de história, dessas coisas que nem fazemos ideia da existência dessas pessoas. Amei esse e o do Almirante Negro, esqueci o nome. Fiquei muito de cara quando vocês informam que ele se filiou em partido ao movimento integralista. Queria um episódio ou saber o que vocês acham do Eduardo Bueno e seu canal. Se vocês já leram os livros dele, eu sou particularmente muito fã. Eu, assim, tenho um mixed feeling com o Eduardo Bueno, acho ele às vezes um pouco over. Eu acho ele gente boa. Mas eu gosto assim, eu de vez em quando ouço os episódios dele, né, assisto os episódios dele. Não tenho nada contra não, mas nunca li nenhum livro dele ainda. Eu sei que os historiadores ficam muito bravos com ele, porque ele é ele não é jornalista, muito... né? É meio tipo a gente, assim, né? Mas já não somos historiadores. Também não tenho como falar nada. Eu gosto dele, eu acho ele faz um trabalho legal de divulgação científica, assim. Na média eu acho ele melhor, assim. Às vezes eu fico cansado porque ele grita um pouco, mas tá tudo bem. Eu gosto da personalidade gaúcha. Bem gaúcha. Bem, no episódio do Delfim Neto, o Christian Carri mandou um coraçãozinho. Olha aí, ele voltou. E o Marlon Alves também mandou no episódio do João Paulo Bournier. Nossa, muito bom saber dessas figuras. Vim aqui depois que o Eduardo Bueno falou sobre ele, para saber mais. Ó, tá vendo? Então, olha aí. Temos que agradecer o Eduardo Bueno. Eduardo Bueno trazendo audiência. E no episódio do Delfim Neto, o Charles de Castro falou: fala pessoal, beleza? Gostaria de um episódio sobre o Homem do Rá. Rá? Pepeu Gomes? Rá. Então, não sei quem é o Homem do Rá. Não sei também. Quem é o Homem Vamos do Rá? pesquisar. Enfim, no Spotify, no episódio do Delfim Neto, o Emílio Freitas falou 10, nota 10 para o podcast, não para o Delfim. Olha aí, que bom, hein? Tânia Alexandre mandou: esse demônio deve estar deixando o diabo doido. O cara com QI acima da média só aproveitou para se dar bem e acabar com a gente. Eu diria que o diabo tá com um problema, tem que pagar um 10% lá, senão... Talvez eles complica, eu acho que eles devem estar se dando muito bem. 10%. Já a Dani Schimp mandou: olá casal, tudo bem? Quero saber se vocês já fizeram um episódio sobre o bebê diabo. Já. Não lembro. E sobre notícias populares? Eu adoro esse assunto. Sugiro também o doc Sangue do Barro, que aponta justamente sobre como as mídias antigas lidavam com casos criminais. Grande abraço. Olha aí. Vou ver o documentário, o Sangue do Barro. Achei. Bebê diabo temos, notícias populares especificamente não, mas ele é citado em vários episódios. A gente citou no Mamona, citou no Bebê diabo. Na escola base. Ele é citado em muitos episódios, mas a gente tem que fazer mesmo sobre notícias populares. Eu acho que é um bom tema. E no episódio também do Delfim Neto, a Letícia Giuliani falou: obrigada pelo episódio, é sempre importante relembrar a figura execrável que esse homem foi e lamentar que parte da esquerda, incluindo Lula, o veneram, principalmente esse ano quando faleceu. Que fique claro o mal que ele fez ao Brasil. Eu nunca entendi porque o PT aceitou um cara como o Delfim Neto, assim, dar palpite. Eu acho que era pra meio que lavar e deixar mais fácil o relacionamento com alguns setores da... Mas tinha outros nomes pra isso, sei lá. Eu tenho essa sensação. Já no Instagram, a Brígida falou: cresci com a canalha da Globo vangloriando esse maldito. Sempre foi, queridinho da mídia. Continua, morreu, mas continuou sendo. Já a Elinara Stein mandou: lembro dele do bolo econômico que tinha se primeiro crescer para depois distribuir. Ele sempre negou ter dito essa frase. Ele falou que não foi ele.
Por isso que eu não citei. Aliás, a distribuição do bolo é tabu até hoje. Ideia de gente vermelha, né? Morei em Brasília de 70 a 75 e ele era o todo-poderoso senhor da economia. Lembro desse apelido. Mas como tudo naqueles tempos de ditadura, a gente falava baixinho porque a repressão não brincava em serviço. Esse daí nunca sofreu as consequências visíveis de seus atos e teve voz em muitos governos ditos progressistas também. Só com o Fernando Henrique que não, que ele detestava o Fernando Henrique, o resto tava tudo lá, o tempo inteiro. Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, tava lá. Alessandro Soares. O engraçado é que os defensores da ditadura, entre tantas bobagens, falam que o país economicamente vinha bem e não tinha corrupção. Várias hidrelétricas, várias daquelas obras faraônicas, tipo, Brasil, não tinha como não ter corrupção ali. Era absurdo a quantidade de corrupção, que não tinha investigação sobre a corrupção, né? Então era isso. Talvez até tivesse, mas não deixavam divulgar, né? Então. E a Raquel Panarello mandou por mensagem detalhe pro número 11 o episódio Canalha 11. Não sei se foi de propósito, mas era o número do PDS. Exatamente, Vote Maluf 11. Eu nem lembrava disso. Era PDS. Já o Ronaldo Santos mandou esse dos grandes, entre aspas. E eu também queria agradecer lá no Instagram, o Rocha84 Anderson, que curtiu 100 episódios nossos. Olha aí! Sem brincadeira. Tudo isso. Ele fez 100 curtidas em episódios. Achei... Será que ele ouviu 100 episódios? Não sei, mas ele curtiu 100. Eu acho que ele não sei se ele já tinha ouvido 100, porque foram muito seguidos, assim. Olha. Mas eu achei muito bom. Obrigado, Rocha. Divulgue. Por favor, curtam mesmo. Curtam e compartilhem. Ajuda o algoritmo, parece pra mais gente. Sim. E aí quem curtiu também foi o John Mercúrio, o Eduardo Stetter, o Tom do Pinado Oficial, o Wagner Lopes, Rítalos, o Rocha84, esse foi um deles, Marcelo Abreu, 1967, Brígida, João Henrique, Ronaldo Rede, Cláudio M. Santos, Evaldo Novellini, Kelfinha com K, Ricardo Cravo, Régia Vitória, Andréia, Silvia Romim, Michele Cass, a Elenara, Naná PJ e o Alessandro Soares. E no Facebook nós tivemos o Renato Alves, queridíssimo, que sempre tá lá. E no Twitter nós tivemos o Nélio RG e também o Cláudio M. Schubert, Dankeschön. E aí foi isso, gente. Esses são os recados. Tem mais algum? Não, esse eu não olhei não. Você não olhou nada? Não olhei nada, então não. A gente olha semana que vem, qualquer coisa. Que aí é meu episódio, aí eu olho. E semana que vem estaremos de volta. É isso aí, pessoal. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.